O que ocorre quando dois carros colidem? Os dois ficam amassados? Só um deles? Bom, vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Dois carros que colidiram. Se você olhar aqui nos dois, tanto nesta esquerda quanto nesta direita, ambos estão amassados. O que a gente pode concluir a partir disso? Que durante a colisão, teve uma força que esse carro aplicou nesse, e teve uma força que esse carro aplicou nesse. Quer dizer, teve uma força aplicada tanto nesse carro, como nesse carro. As forças sempre aparecem assim. Vamos dar uma olhadinha nesse outro exemplo. Isso aqui é um prego pendurado no teto por um fio, e aqui um ímã pendurado no teto pelo fio. Se eu colocá-los a uma distância suficientemente próxima, nós reparamos que os fios não ficam assim. Tá? Ao soltá-los, a gente pode observar que este fio inclina para cá e esse fio também inclina para cá. Tá? O que isso evidencia? Evidencia que tem força tanto aplicada no prego quanto no ímã. Se tem uma força que o ímã aplica no prego, tem uma força que o prego aplica no ímã. Tá? Quer dizer então o seguinte, se eu tiver aqui uma carga positiva A e aqui uma carga negativa B, se eu abandonar os dois, tanto A quanto B, eles vão se movimentar. O que eu posso dizer? Que aqui a gente tem uma força que A aplica em B. E aqui a gente tem uma força que B aplica em A. Como eu disse para vocês, as forças nunca aparecem sozinhas. Elas sempre aparecem assim, aos pares. Se tem uma força que A aplica em B, necessariamente tem uma força que B aplica em A. Essas duas forças são conhecidas como o par, ação e reação. E para que serve esse vídeo? Justamente para discutir algumas características do par, ação e reação. O que eu já posso observar aqui? Que essas duas forças, olha só, têm a mesma direção. Certo? Então, vamos preencher aqui. Par, ação e reação apresentam a mesma direção. E que os sentidos sempre são opostos. Tá legal? Agora uma coisa interessante, o par, ação e reação sempre tem o mesmo nome. O que isso quer dizer? Quer dizer que se essa força for uma força elétrica, essa é uma força elétrica. Aqui no caso do ímã, se isso aqui é uma força magnética, aqui também tem uma força magnética. Ok? No caso dos carros colidindo, ali tem normal. Então a força aplicada em um carro chama-se normal, a força aplicada no outro carro também é normal. Ok? Bom, uma conversa importante. Imagine que eu tenho uma mão aqui empurrando uma parede. Tá certo? De acordo com o que te disse, se aqui tem a força que a mão empurra a parede, aqui tem a força que a parede empurra a mão. Certo? O que eu gostaria que vocês percebessem, que vocês observassem, que essas duas forças são conhecidas como par, ação e reação. Essas duas forças acontecem ao mesmo tempo. Quer dizer, a força que a parede aplica na mão não acontece 2 horas depois, é no mesmo instante. Então, o que eu posso dizer aqui? Que par, ação e reação ocorrem ao mesmo tempo. Ou seja, são eventos simultâneos. Agora, mais uma evidência experimental. O par, ação e reação sempre tem a mesma intensidade.
O que quer dizer isso? Quer dizer que se essa força aqui for 10 newtons, essa é 10 newtons. Se essa é 20 newtons, essa é 20 newtons. Só que é uma pergunta que você pode fazer legal, então por que que aqui não aconteceu nada com a árvore? Alguma coisa aconteceu, tá? Mas sem dúvida nenhuma o carro ficou muito mais amassado do que a árvore. Tá legal? Bom, vamos representar essa situação de maneira esquemática. Aqui está o chão, aqui está o carro, que eu vou colocar aqui que amassou, e aqui está nossa amiga árvore, certo? Então, de acordo com o que eu te falei, aqui tem a força que o carro aplica na árvore durante a batida. E aqui tem a força que a árvore aplica no carro. Tá? Eu gostaria que você percebesse o seguinte. Para ação e reação sempre funciona assim. Voltemos ao exemplo das cargas. Uma força está aplicada na carga B, outra força está aplicada na carga A. Uma força está na parede, outra força está na mão. Uma força está aplicada na árvore, outra força está aplicada no carro. Certo? Ação e reação sempre, olha aqui em cima, tem a mesma intensidade. Então por que que o carro amassou muito mais do que a árvore? Porque, pasmem, a árvore é mais resistente do que o carro. A árvore é mais difícil de sofrer deformação do que o carro. Tá legal? Então, vejam, essas duas forças têm sim a mesma intensidade. Só que essa força aqui no carro causou deformação muito maior do que a força aplicada na árvore. Por quê? Porque ela está aplicada no carro. E essa força aqui está aplicada na árvore. Para ação e reação, estão aplicados a corpos distintos. Portanto, eles podem causar diferentes efeitos. Ok?